Olá! O relatório de situação de saúde da Semana Epidemiológica 14 compreende do período de 5 de abril a 11 de abril de 2026. E nele nós vamos falar de arboviroses, síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, gripe aviária, meningite, sarampo e alerta ambiental. Iniciando com o cenário de síndromes gripais no Brasil, os dados laboratoriais por RT-PCR entre as semanas epidemiológicas 1 a 3 de 2026 evidenciam a predominância de rinovírus, que representa a maior proporção dos 13.417 vírus identificados no período. Também observa-se a participação relevante do vírus sincicial respiratório SARS-CoV-2, embora em menor proporção quando comparados ao rinovírus. A influenza A apresenta um aumento nas semanas intermediárias, contribuindo para um pico observado entre as semanas 7 e 10. Outros vírus respiratórios, como a influenza B, metapneumovírus, parainfluenza e adenovírus, mantêm circulação ao longo do período, porém com menor representatividade. Em relação aos casos de síndrome gripal por Covid-19 no Brasil, os dados das semanas epidemiológicas mais recentes ainda apresentam atraso de notificação. Para contornar essa limitação, é utilizado o nowcasting, uma técnica que estima o número atual de casos com base em dados incompletos, permitindo o melhor acompanhamento da situação epidemiológica. A análise da série histórica mostra a redução dos casos ao final de 2025, seguido de aumento nas primeiras semanas de 2026, com posterior período de relativa estabilidade e novo crescimento até aproximadamente a semana epidemiológica 10. Nas semanas mais recentes, as estimativas indicam tendência de queda nos casos, sugerindo possível desaceleração da transmissão. Esse cenário reforça a importância do nowcasting para a correção dos atrasos de notificação e para o monitoramento mais oportúnico da dinâmica da doença, subsidiando a tomada de decisão em saúde pública. A respeito da síndrome respiratória aguda grave no Brasil até a semana epidemiológica 13 de 2026, observa-se que a maioria dos estados está com nível elevado de atividade, classificados predominantemente como risco ou em alto risco, com destaque para as regiões de Norte, Centro-Oeste, Nordeste e parte do Sudeste. Alguns estados apresentam melhor cenário, classificados em segurança ou em baixo risco, especialmente na região Sul, em áreas pontuais do Sudeste. Em relação à tendência de longo prazo, é notado que grande parte do país apresenta probabilidade de crescimento dos casos acima de 75%, reforçando um cenário de continuidade ou expansão da SRAG nas próximas semanas. Por outro lado, alguns estados apresentam tendência de estabilidade ou queda, sugerindo possível controle local da transmissão, embora ainda exijam monitoramento contínuo. De forma geral, esse cenário indica a manutenção de alta circulação da SRAG no país, com tendência predominante crescente, e o que reforça a necessidade de vigilância epidemiológica ativa e preparação da rede assistencial. Quando comparado aos 3 anos anteriores, a incidência da SRAG no país se encontra dentro do esperado. No entanto, nós podemos perceber uma alteração no padrão viral. Entre 2023 e 2025, a influenza A e o rinovírus causaram menos casos de SRAG quando comparado a esse ano. Já a curva de Covid-19 e vírus sincicial respiratório apresentaram um comportamento contrário. Houve um número maior de casos mais cedo nos anos anteriores do que em 2026, onde as curvas começaram a subir agora. Em relação à circulação de influenza A no Brasil, é observado o aumento da atividade viral antes do período sazonal esperado, indicando antecipação da circulação em 2026. Até a semana epidemiológica 13, os dados mostram interrupção do crescimento de casos, com possível início de estabilização ou queda, embora os níveis de incidência ainda permaneçam elevados. Esse cenário reforça a importância das estratégias de vacinação, especialmente para a ampliação da cobertura vacinal em grupos prioritários, com o objetivo de reduzir casos graves e óbitos. No Distrito Federal, de acordo com a Vigilância Sentinela, também é observado a co-circulação de diversos vírus respiratórios ao longo das semanas epidemiológicas, e tem um padrão semelhante ao cenário nacional. O rinovírus se mantém como um dos principais agentes identificados, com participação elevada, embora apresente variação ao longo do período. Nas semanas mais recentes, destaca-se o metapneumovírus, que possui a segunda maior participação na detecção dos casos. Além disso, a circulação de vírus sincicial respiratório, adenovírus e SARS-CoV-2, evidenciando a diversidade viral. Em relação ao processamento das amostras
Na vigilância sentinela do Distrito Federal, é observado que até a semana epidemiológica 12, há alta proporção de amostras processadas, com 97% de completude. No entanto, nas semanas mais recentes, especialmente nas semanas 13 e 14, a redução é importante no percentual de processamento, com 66% e 22%. Esse cenário indica atraso na consolidação dos dados, o que limita a interpretação da situação epidemiológica mais recente. Considerando o aumento prévio da influenza A no país e no DF até a semana epidemiológica 10, não é possível afirmar, nesse momento, se a tendência se manteve ou sofreu alteração nas semanas subsequentes. Em relação à taxa de positividade para vírus respiratórios no Distrito Federal, apesar das últimas semanas não estarem com todas as amostras processadas, é observada uma taxa alta ao longo das semanas epidemiológicas, variando geral entre 50% e 75%. Isso indica que uma parcela significativa das amostras analisadas são identificadas. Esse padrão acompanha o cenário das síndromes gripais e reforça a persistência da transmissão, o que pode impactar a demanda por atendimento nos serviços de saúde. Dando continuidade à análise de síndrome gripal no DF em 2026, até a semana epidemiológica 13 foram registrados mais de 45 mil atendimentos na atenção primária à saúde. É observado um aumento dos atendimentos por síndrome gripal ao longo das semanas. Após uma leve redução no início do período, até aproximadamente a semana 5, há crescimento a partir da semana 6, com um pico entre as semanas 11 e 13, seguido de discreta queda na semana mais recente. Após a proporção de atendimentos por síndrome gripal em relação ao total de atendimentos na APS, também acompanha esse movimento, apresentando elevação ao longo do período. Esse padrão ocorre em paralelo à circulação de vírus respiratórios observado nos dados laboratoriais. De forma geral, os dados indicam aumento de demanda por atendimentos por síndrome gripal no DF, reforçando a importância do monitoramento contínuo dos serviços de saúde. É apresentado a classificação final dos casos por semana epidemiológica de início dos sintomas. É observado um aumento progressivo dos casos a partir da semana epidemiológica 4, com maior concentração entre as semanas 8 e 12, sugerindo intensificação da circulação de vírus respiratórios nesse período. Em relação à classificação etiológica, há a predominância de casos atribuídos a outros vírus respiratórios, além da presença da ISRAG por Covid-19 e influenza, embora sem detalhamento suficiente para análise mais aprofundada por agente. Destaca-se ainda a necessidade de qualificação dos dados, considerando divergências entre diferentes sistemas de informação, com análises complementares em andamento. De forma geral, o cenário reforça a importância do monitoramento contínuo da ISRAG para a identificação de tendências e apoio à tomada de decisão em saúde pública. Falando sobre gripe aviária, no Chile, o Serviço Agrícola e Pecuário confirmou em abril de 2026 surtos de influenza aviária H5N1 em aves de quintal e em granja de comércio, totalizando 20 focos em 7 regiões e mais de 700 mil aves afetadas. As criações domésticas representam maior risco de disseminação e foram adotadas medidas de controle sanitário. Apesar do cenário, o país manteve as exportações, mas a circulação ativa do vírus, com o risco de aumento da transmissão, especialmente no inverno. Falando agora sobre arboviroses no Brasil, nas semanas epidemiológicas 9 a 13 de 2026, é observado elevada incidência de casos prováveis de dengue em estados do Centro-Oeste e Sudeste. São destacados Goiás e Tocantins, com coeficientes semelhantes, em torno de 327 casos por 100 mil habitantes, caracterizando o cenário de alta transmissão. Goiás também apresenta o maior número absoluto de casos entre os estados analisados. Minas Gerais e Espírito Santo apresentam coeficientes de incidência menores, de 114,9 e 96,1 casos por 100 mil habitantes, respectivamente. Porém, ainda em níveis relevantes, indicando manutenção da circulação viral. Do ponto de vista epidemiológico, esse cenário sugere elevada densidade vetorial, condições ambientais favoráveis à transmissão e necessidade de resposta oportuna da vigilância em saúde. Segundo o Guia de Vigilância em Saúde, coeficientes elevados estão associados ao aumento de risco de sobrecarga de serviços de saúde e maior probabilidade da ocorrência de formas graves. Dessa forma, é recomendado a intensificação das ações de controle vetorial, manejo clínico oportuno e monitoramento contínuo de tendências dos casos.
Falando agora de casos graves de dengue e com sinais de alarme no Brasil das semanas epidemiológicas 9 a 13 de 2026, podemos observar um padrão distinto do que nós vimos nos casos prováveis. Goiás apresenta o maior coeficiente de incidência, de 4,8 por 100 mil habitantes, indicando o maior risco de evolução clínica desfavorável. Já o Espírito Santo está em segundo lugar, com 2,1, enquanto Minas Gerais e São Paulo apresentam coeficientes mais baixos, abaixo de 1 por 100 mil habitantes. Em contraste entre número absoluto e incidência, é reforçado um conceito central na epidemiologia. O risco populacional ele não depende só do número de casos, mas de uma relação com a população exposta. Do ponto de vista operacional, esse cenário exige qualificação da assistência, detecção precoce de sinais de alarme e organização da rede de atenção. E segundo o Ministério da Saúde, o aumento de casos graves pode indicar falhas no acesso ou atraso de manejo clínico. Abordando agora sobre óbitos e letalidade de dengue no Brasil, das semanas 9 a 13 de 2026, é evidenciado um ponto crítico da vigilância, que é a gravidade dos casos. Apesar do baixo número absoluto de óbitos, é observado a alta letalidade em alguns estados. É destacado o Piauí, com letalidade em casos graves de 16,67%, seguido de Mato Grosso, com 10,53%. Esses valores estão acima do esperado e sugerem possíveis problemas como atraso no diagnóstico, dificuldade de acesso aos serviços de saúde ou falhas no manejo clínico. Minas Gerais e Goiás apresentam letalidades menores, porém ainda relevantes para o monitoramento. Segundo o guia de vigilância, a letalidade elevada é um indicador sensível de qualidade da assistência. Esse cenário demanda investigação imediata de óbitos, revisão de protocolos clínicos e fortalecimento da vigilância hospitalar. Falando agora sobre a situação epidemiológica da dengue no Distrito Federal, até a semana epidemiológica 3 de 2026 é destacado um cenário de transição ainda ativa, porém com baixa proporção de casos confirmados. Foram notificados 3.250 casos, dos quais 1.848 são classificados como prováveis, resultando em uma incidência de 57,7 casos por 100 mil habitantes. No entanto, apenas 52 casos foram confirmados até o momento, o que pode indicar atraso na confirmação laboratorial, subdiagnóstico ou predominância de critérios clínicos epidemiológicos ainda em investigação. Do ponto de vista espacial, é observado heterogeneidade importante na distribuição de incidência. A região leste apresenta o maior risco, com incidência de 100,2 por 100 mil habitantes, seguido pela região oeste, com 75,3 e pela região sul, com 59,3. Esse padrão sugere possíveis diferenças na densidade vetorial, condições ambientais ou falhas localizadas nas ações de controle. Do ponto de vista de vigilância, esse cenário exige intensificação das ações de investigação, qualificação da notificação oportuna e fortalecimento do controle vetorial, especialmente nas áreas de maior incidência. A análise precoce desses dados é fundamental para evitar progressão para um cenário epidêmico mais amplo. Falando sobre chikungunya no Brasil até a semana epidemiológica atual de 2026, é observado a concentração de casos nos estados do Centro-Oeste e Sudeste. O destaque é Mato Grosso do Sul, com maior incidência, que é de 144,1 por 100 mil habitantes, seguidos por Goiás, com 95,6. Minas Gerais apresenta número absoluto elevado de casos, mas com incidência moderada, enquanto Rondônia e Mato Grosso têm menor impacto relativo. Esse padrão sugere circulação ativa do vírus, possível adaptação do vetor e risco de expansão territorial. Do ponto de vista epidemiológico, a chikungunya merece atenção especial devido ao potencial de cronificação dos sintomas, com impacto na carga da doença. As ações prioritárias incluem vigilância integrada com dengue, controle vetorial e acompanhamento dos casos crônicos. Já a análise epidemiológica da chikungunya no DF registra 84 casos, dos quais 67 são considerados prováveis e 48 já foram confirmados. A incidência do Distrito Federal é de 2,1 por 100 mil habitantes. Os maiores índices de incidência concentram-se na região Centro-Oeste, com 2,6, seguido pela região Central, de 2,4, e pela região Norte, com 2,2. Já sobre os casos de Oropost no Brasil até a semana epidemiológica 14, nós temos uma baixa detecção, porém com distribuição geográfica relevante. Até a semana atual, foram registrados 6 casos no total, distribuídos em 4 estados. Em relação à semana anterior,
esses números de casos, eles se mantêm. O Espírito Santo concentra metade dos registros, com três casos, enquanto Amazonas, Minas Gerais e Rio de Janeiro apresentam um caso. Falando agora sobre febre amarela no Brasil em 2026, esse cenário apresentado envolve a ocorrência simultânea em humanos e primatas não humanos, indicando circulação viral ativa. Houve um óbito humano confirmado no município de Afuá, no Pará, com letalidade de 100% nesse evento isolado. Cerca de uma semana depois, foram registrados 2 óbitos de primatas não humanos em Minas Gerais, e de acordo com o Ministério da Saúde, no município de Arinos. A morte desses primatas é importante evento sentinela, indicando circulação do vírus em ambiente silvestre e risco de transmissão para humanos não vacinados. Esse cenário reforça a necessidade urgente de intensificação da vacinação, vigilância de epizootias e comunicação de risco. A rápida resposta essencial evita a reurbanização da doença e novos óbitos humanos. A vacinação contra a febre amarela no Distrito Federal está sendo intensificada em 2026 devido ao risco epidemiológico recente e à cobertura vacinal abaixo do ideal em alguns grupos. Atualmente, a cobertura entre crianças menores de 1 ano se encontra em torno de 85% a 86% abaixo da meta recomendada de 95%. Isso acende um alerta para possíveis bolsões de susceptibilidade. A Secretaria de Estado de Saúde do DF reforça que, para evitar a circulação do vírus, é necessário atingir pelo menos 80% de cobertura populacional, sendo a vacinação a principal estratégia de prevenção. Diante da ocorrência de epizootias, que são as mortes de primatas não humanos em regiões próximas, as autoridades intensificaram a imunização no DF, ampliando a oferta de vacinas nas unidades básicas de saúde e promovendo campanhas para aumentar a adesão da população. A vacinação está indicada para pessoas de 9 meses a 59 anos, com foco especial na atualização da caderneta vacinal e na ampliação de cobertura, visando prevenir surtos e reduzir o risco de transmissão da doença no território. Após análise de arboviroses e outros agravos no Brasil, é destacado também a situação epidemiológica internacional, especialmente em países com intenso fluxo de viajantes para o Brasil, como os Estados Unidos. A última atualização do CDC sobre sarampo nos Estados Unidos, até o momento, mostram que foram registrados 1.714 casos em 2026, o que já representa cerca de 75% do total observado em relação ao ano de 2025, que contabilizou 2.276 casos. É observado ainda um aumento expressivo no mês de março de 2026, com 390 casos notificados, indicando intensificação recente da transmissão. Esse cenário reforça a importância do monitoramento de eventos internacionais, considerando o risco de importação de casos e a necessidade de manutenção de altas coberturas vacinais no Brasil. Ainda a respeito da situação do sarampo nos Estados Unidos, podemos notar que a Carolina do Sul continua sendo o principal epicentro do surto em relação à semana epidemiológica anterior, reunindo 667 casos, o que equivale a 38,9% do total registrado. Em seguida, sobressaem Utah, com 408 casos, Texas, com 176 casos e Flórida, com 129 casos. A análise espacial evidencia a concentração dos casos em estados específicos, enquanto grande parte do território apresenta baixa incidência. De modo geral, o panorama aponta para a continuidade do surto concentrado em áreas prioritárias, com destaque persistente para a Carolina do Sul. Agora, sobre a situação do sarampo no México, os casos permanecem em alta. E quando comparado ao ano de 2025, o aumento representa 37,8% a mais. Em relação à semana epidemiológica anterior, a semana 13 registrou um aumento de 214 novos casos. Os óbitos se mantiveram em 4. Jalisco e Chiapas ainda representam estados com os maiores índices do país. Abordando agora sobre casos suspeitos de meningite, foram registrados 8 casos suspeitos em Minas Gerais, em Unai, em 2026, sendo que 4 já foram descartados e 4 ainda estão em investigação, incluindo um óbito. Até o momento, não há nenhum caso confirmado. A Secretaria de Saúde reforça que não há surto, a situação está sob controle e segue monitorada. A vacinação continua sendo a principal forma de prevenção. E os sintomas da meningite incluem febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, vômitos, confusão mental e exigem atendimento médico imediato. Passando agora para o eixo de alertas ambientais,
É destacado o cenário de agravamento da seca na região centro-sul do Brasil, especialmente nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul. De acordo com o boletim do CEMADAN, publicado em 8 de abril de 2026, houve expansão significativa das áreas afetadas, com aumento do número de municípios em condição de seca severa, passando de 70 para 248. É observado também o surgimento das áreas com seca extrema e déficit hídrico importante na bacia do Rio Paraná. Esse cenário pode impactar a saúde da população, especialmente pela redução da disponibilidade hídrica, piora da qualidade do ar e aumento do risco de agravos respiratórios. Dessa forma, é reforçada a importância do monitoramento integrado entre vigilância ambiental e saúde para prevenção e mitigação dos impactos. De acordo com a nota técnica do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a probabilidade superior a 80% de desenvolvimento de um novo episódio de El Niño na segunda metade de 2026, entre os trimestres de agosto a outubro. As previsões indicam um aquecimento gradual das águas do Pacífico Equatorial, embora ainda exista incerteza significativa quanto à intensidade do fenômeno, especialmente devido ao horizonte temporal das projeções e à chamada barreira de previsibilidade. Modelos climáticos sugerem anomalias na temperatura em torno de 1,5 graus Celsius, compatíveis com um evento da intensidade moderada a forte, sem evidências até o momento de um episódio muito intenso. Eventos do El Niño, como os de 2023 e 2024, estiveram associados a impactos expressivos no Brasil, incluindo inundações no sul, secas e incêndios no centro-norte e ondas de calor intensas, evidenciando o papel do fenômeno na modulação de eventos extremos. Para 2026 a 2027, embora ainda não seja possível prever impactos específicos, análises de eventos anteriores indicam a tendência de aumento de chuvas na região sul, elevando o risco de cheias, enxurradas, movimento de massa e redução de precipitação no norte e nordeste, com potencial de agravamento de secas e aumento do risco de incêndios. Na região central do país, são esperadas condições mais frequentes de ondas de calor e baixa umidade, o que pode intensificar a situação de estresse térmico e impactos ambientais. É ressaltado que o El Niño não determina a ocorrência de desastres de forma direta, mas altera a probabilidade de eventos extremos, os quais dependem também de fatores de vulnerabilidade e exposição. Ainda dentro da temática de alerta ambiental, é destacado o lançamento da nova versão da Sala de Situação do Terra Brasilis pelo INPE, com foco no aprimoramento do monitoramento de incêndios no país. A atualização incorpora novos indicadores estratégicos, como focos de hoje, que permite acompanhamento quase em tempo real das ocorrências de queimadas, e o indicador de risco de espalhamento do fogo, específico para o bioma do Cerrado. Essas ferramentas possibilitam respostas mais rápidas, direcionadas, ao integrar variáveis ambientais como umidade, vento, relevo, material de combustível, auxiliando na previsão da propagação do fogo. Além disso, a plataforma mantém a integração com sistemas já consolidados, como programas de queimadas, alertas de desmatamento e ampliando a capacidade de análise em diferentes escalas territoriais. Do ponto de vista de saúde pública, a intensificação de queimadas está associada à piora da qualidade do ar, contribui para o aumento de agravos respiratórios, como asma, bronquite, doenças crônicas, que são exacerbadas, especialmente em populações vulneráveis, como crianças e idosos. Dessa forma, a atualização da plataforma fortalece não apenas o monitoramento ambiental, mas também subsidia ações de vigilância em saúde e planejamento de medidas preventivas frente a impactos das queimadas. Falando sobre cooperação em saúde, é destacado também a iniciativa no campo de cooperação internacional, com potencial impacto na vigilância epidemiológica na América Latina. O Brasil e o México, eles estão avançando em uma cooperação internacional em saúde, ao assinarem um memorando de entendimento em Brasília, com foco no fortalecimento de sistemas públicos e ampliação do acesso a serviços, tecnologias e medicamentos. O acordo contempla áreas estratégicas como vigilância em saúde, desenvolvimento de vacinas, inovação tecnológica e formação de profissionais, além do enfrentamento de agravos como HIV, tuberculose e arbovirose. É destacado o potencial do fortalecimento da vigilância epidemiológica por meio da troca de informações, tecnologias e estratégias de resposta a emergências sanitárias. A experiência do SUS Único de Saúde é utilizado como referência para a organização de sistemas mais universais e integrados na região. Dessa forma, a cooperação pode contribuir para a detecção precoce, monitoramento e controle de eventos de interesse em saúde pública.
É destacado também a integração entre saúde pública e mudanças climáticas, com potencial impacto na vigilância em saúde. O Brasil e o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, avançaram na cooperação internacional ao integrar saúde pública e mudanças climáticas, em reunião realizada em Sacramento, em abril de 2026. Esse episódio ocorreu após a COP30, que reforçou a saúde como parte central da agenda climática global. Durante essa reunião, o Brasil apresentou o Adapta-SUS, plano que busca fortalecer o Sistema Único de Saúde até 2035, com foco na resposta de emergências, monitoramento e redução de desigualdades. A parceria envolve ações em vigilância em saúde e clima, incluindo alertas para eventos extremos como ondas de calor, monitoramento do ar e enfrentamento de doenças transmitidas por vetores. Dessa forma, essa cooperação contribui para o fortalecimento da vigilância em saúde diante dos impactos das mudanças climáticas, favorecendo a detecção precoce de riscos e a proteção das populações vulneráveis.